Meus amigos, que ano nós tivemos? É 2026. E eu sei que muitos de nós sentimos que talvez não conseguiríamos chegar até aqui por causa da quantidade de drama que tivemos. E eu decidi fazer algo um pouco diferente. Vamos relembrar o ano. Pensei, devo listar todas as coisas malucas que aconteceram? Porque, sinceramente, nos últimos 4 meses, aconteceu mais do que eu poderia imaginar. E voltar para janeiro de 2025 parece algo muito distante para mim. Resolvi procurar online e abrir um artigo da Al Jazeera, algo que raramente faço. Por quê? Porque eu pensei, sabe de uma coisa? Não há melhor maneira de mostrar ao nosso público como essas pessoas tentam nos infiltrar e nos desmoralizar todos os dias do que expondo o que a Al Jazeera pensa. Os principais eventos do ano são esses. Vamos analisá-los considerando tanto a manipulação da mídia quanto o nosso ponto de vista. O que nós vivenciamos, gente? Foi um ano de loucura e temos um novo ano pela frente, que vai ser tão incrível. E nesse sentido, quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco nessa jornada. Ok, todo mundo que curtiu, todo mundo que comentou, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que fez doações, todo mundo que conferiu nossos produtos e comprou alguma coisa para si ou para alguém querido. Agradeço muito, criamos um movimento. Em 5 meses, nossa reação já soma milhões de visualizações. Sou Meira K, sua apresentadora. Recentemente me tornei mãe e adoro compartilhar sobre essa nova fase. Até hoje, já chegamos a 82.634 inscritos aqui no YouTube, o que é uma quantidade astronômica. É muito mais do que esperávamos em tão pouco tempo quando começamos aqui. Então, obrigada a todos. Como sabem, estamos lendo todas as manhãs o número exato de seguidores até atingir 100 mil. Vamos comemorar juntas. Escreva nos comentários como devemos comemorar. Mas vamos ao assunto do vídeo, porque eu sei que vocês não gostam de me ouvir. Bom, vamos falar do A ao Z da Al Jazeera do ano de 2016. Para começar, vocês têm algum palpite? Inteligência artificial aqui? Eles dizem. A adoção de inteligência artificial está crescendo rapidamente. Grandes discussões deste ano focaram em como isso mudará o trabalho e as economias. Em outubro, pesquisa do Instituto Reuters, em 6 países, mostrou que o uso de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, subiu de 41 para 61 entre os entrevistados. Este ano, governos buscavam regular a tecnologia crescente, gerando temores de desemprego e impactos ambientais. Rumores de uma bolha, semelhante à das .com, surgiram com grandes nomes da inteligência artificial, como Nvidia, Google, Meta e OpenAI, fechando acordos monumentais este ano. O gasto global anual com inteligência artificial deve alcançar 37.375 bilhões até o fim do ano, quase 3 trilhões anuais. Certo, pessoal entediado da inteligência artificial, como estamos nos sentindo em relação a isso? Eu, pessoalmente, não sei. Achei super útil, mas é um pouco assustador. E eu acho que é assim que a maioria de nós se sente. Tipo, ok, isso é legal, é muito útil. Eu realmente não consigo imaginar voltar a usar o velho e ruim Google quando posso usar inteligência artificial, que resume as coisas de uma forma muito melhor, ou até mesmo para escrever um artigo. O que eu achei tão interessante não sei se vocês sabem disso, mas vocês sabiam que a inteligência artificial tem uma forma de avisar as pessoas que aquilo foi escrito por inteligência artificial. Sabe, aqueles travessões grandes que de repente começaram a aparecer nas postagens de comentaristas políticos e políticos? Tá, na verdade. Zoran Mamdani fez um post hoje que foi mas tão nojento. Vou ler para vocês porque isso me irritou muito. Era claramente sobre antissemitismo, mas ele usou. Usar o ChatGPT para escrever não é meio idiota? No fim, todos usamos o ChatGPT para escrever as coisas. Vou mostrar rapidinho. Que patético, né? Nova York não fala só do aumento do antissemitismo. Hoje lançamos o primeiro relatório municipal em nossos esforços contra o antissemitismo. É ousado, detalhado, um plano para 2026. No X, respondi. O ChatGPT escreveu isso para você? Por que ele usa aquele travessão idiota? Você consegue ver aqui? Ele usa travessão? Então, primeira dica da era do ano. Se ainda usa o ChatGPT para textos ou tweets, só tire o travessão para não ser descoberto. Às vezes, eu não acredito quando estou lendo artigos de sites de notícias sérios e eles usam o travessão. Ninguém te ensinou. Inteligência artificial. Regra número 1.
Treine sua inteligência artificial para falar do jeito que você falaria. Mas regra número 2, certifique-se de que ninguém perceba que você está usando ela. Este é um grande ano para a inteligência artificial. Acho que muitos de nós estamos um pouco nervosos com isso, mas também, com sorte, investindo nisso, porque talvez isso seja como a era das .com. Bem, com certeza é. Se conseguirmos ações das maiores empresas de inteligência artificial em 20 anos, vamos rir à toa. Esse é meu segundo conselho. Certifique-se de se livrar do seu travessão. Número 2. Comece a pensar em investir, porque a inteligência artificial vai ser grande, gostemos ou não. Número 2. O Bitcoin disparou para novos patamares em 2025, impulsionado, blá blá blá. Depois de chegar a 126 mil em 6 de outubro, ele também meio que despencou. Ok, agora está em 88 mil. Acho que todos nós nos questionamos um pouco sobre o Bitcoin. Eu não sei quantos de vocês estão nesse mundo de cripto, etc. Acho que todos estamos percebendo que o mundo do dinheiro é um pouco... Tem algo estranho nisso. O sistema bancário e o sistema de rastreamento, e a forma como eles podem decidir quanto patrimônio nós temos, e então fazê-lo desaparecer e mudar tudo. E o Bitcoin, eu acho que de muitas maneiras era para tentar mudar isso, mas o valor dele está meio estranho, então eu não sei. Quero saber nos comentários. O que acham do Bitcoin? Vamos investir nele este ano? Acham que ainda cresce ou já atingiu seu pico? O tempo dirá. Número 3, letra C. Charlie Cook. Isso foi um grande marco para a humanidade este ano. Honestamente, de verdade, acho que nenhum de nós esperava por isso. Eu me lembro que estava deitada na cama quando recebi aquele vídeo. Ao ver o vídeo, disse ao meu marido, não tem como ele ter sobrevivido. Já encontrei o Charlie Cook algumas vezes e foi isso. Isso me abalou e percebi que algo mudara, mas não sabia o quão importante seria essa mudança. Eu não fazia ideia de quão rápido isso se transformaria na destruição completa do movimento republicano. Agora, vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou uma republicana ferrenha. Eu nem sou americana, então eu nem voto nos republicanos mesmo. Sou uma libertária centrista e acredito que todos deveriam ter liberdade para fazer o que quiserem. Mas você realmente precisa ter um conjunto forte de moralidade e entender o que isso significa. E isso precisa ser a sua luz-guia, os seus valores. Esse é o meu sistema de crenças. Todo mundo precisa conhecer seus valores e ter valores sólidos. Eu, pessoalmente, acho que meus valores vêm da minha doutrina religiosa. Essa é uma conversa para outro momento. Quando Charlie Kirk foi assassinado daquela forma, eu acho que a gente não entendeu o quanto isso impactaria o nosso ano. E eu acho que, de verdade, tudo mudou. Tanta maldade foi exposta de todos os lados. E a gente percebeu o quanto aquele homem realmente estava fazendo. Para defender as coisas em que acreditávamos, os valores em que acreditávamos. Quero dizer, além do fato de que ele acreditava no sábado e tinha um livro best-seller. Mais importante, ele realmente defendia a ideia de família. Ser alguém que luta pela comunidade, faz o melhor com o que tem família e filhos, e não vive desmoralizado ou abatido. Acho que perdemos muito isso, e também esse irmão mais velho, uma figura admirada por muitos homens e mulheres, que protegia uma comunidade de forma tão feroz e difícil. E a exposição da mídia, dos podcasters e tudo o que aconteceu depois disso, eu acho que Charlie Kirk realmente foi um momento decisivo do ano. Outro momento decisivo é Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos da América quer um artigo específico sobre a escala, velocidade e mudanças inéditas que provocou em seu segundo mandato. E a vasta rede de questões na liderança do TIHS, claro, eles não vão dizer, uau, esse homem realmente fez muita coisa boa. Agora, não li todas as ordens executivas, não vou fingir, mas Donald Trump mudou o mundo muito rápido. Lembram do drama das tarifas? Foi uma loucura. O avião do Catar, tudo o que ocorreu, quase uma guerra mundial com o Irã. Aconteceu tanta coisa sobre esse homem, onde ele basicamente disse, chega, chega, chega. Nós não vamos mais ser motivo de piada. E de muitas maneiras, ele realmente conseguiu transformar a América em algo, trazer a América de volta a alguma coisa. Que as pessoas meio que admiravam e pensavam, ok, esse homem é sério. Todo mundo sabe que Trump é sério. Mas também houve muitas acusações e coisas que vieram junto com isso. Não acusações contra Trump, mas, muitos escândalos, muitos problemas e muitas questões. Temos o caso do Jeffrey Epstein, que suponho ser o próximo da lista. Talvez seja J. Vamos conferir. Estou surpresa de ver isso, que não é. Jeffrey Epstein é joia? Claro que é. Eles não conseguiriam deixar de fazer isso. Mas você tem Donald Trump e tudo o que ele fez.
E ele realmente tem sido um amigo tremendo dos judeus e de Israel. E por isso, somos incrivelmente gratos a ele. Ele tem feito muito pela imigração, o que é crucial, e seus projetos de lei estão mudando tudo. De várias formas, resgatou o sentimento de liderança. Alguém que, mesmo que seja um pouco louco na maneira como faz as coisas. Alguém que realmente mantém sua posição e luta pelo seu país. E todos nós somos muito gratos a ele. Eleições. E após um ciclo eleitoral sem precedentes, em 2024, as pesquisas foram um pouco mais utilizadas este ano, mas ainda assim notáveis, com cerca de 69 eleições ocorrendo globalmente, envolvendo centenas de milhões de eleitores elegíveis em todo o mundo. Em 69 eleições no Japão, Seneca Ki se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra. Tivemos África, Ásia, Europa, enfim, muitos novos regimes assumindo o poder e, com sorte, muitos regimes também caindo. A extrema-direita é F, claro. E a extrema-esquerda, ou os malucos do woke, porque este é um artigo da Al Jazeera. Eles farão de tudo para derrubar pessoas normais. A política de extrema-direita ganhou destaque, especialmente nas redes sociais, onde essas narrativas influenciaram a opinião pública. Na Europa, partidos de extrema-direita registraram alguns de seus melhores resultados já vistos, incluindo se tornar a segunda maior força nas eleições federais da Alemanha. No Reino Unido, a manifestação Unite the Kingdom, liderada pelo ativista de direita Tommy Robinson, reuniu muitos manifestantes e gerou protestos. Em agosto, o papel de Elon Musk no protesto, onde ele apareceu diante dos manifestantes por meio de uma transmissão ao vivo, destacou a influência que as redes sociais exercem atualmente na promoção de determinadas narrativas e o poder das figuras influentes que estão no comando. Isso não é meio irônico vindo da Al Jazeera? Quando sabemos que são eles que manipulam essas narrativas todos os dias, não é? Eles simplesmente se normalizaram como uma empresa de mídia de notícias, quando sabemos que não são. Sim, a extrema-direita dominou, pois muitos são contra a imigração e estão cansados. E nós realmente vimos essa divisão, com esses tipos de malucos saindo do nada e começando a ser normalizados. Um problema que a direita vai ter que descobrir como lidar com ele. Letra G. Se você souber o que a Al Jazeera escolheu, vou ficar muito surpresa. Mas é Gaza, é Gaza. A guerra genocida de Israel contra Gaza nos últimos 2 anos tem causado ataques aéreos e terrestres, contínuos e repetidos deslocamentos da população. O ponto de virada foi quando a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar declarou fome em Gaza em agosto, após o bloqueio de ajuda por Israel e a fome intencional da população. Em 2025, Israel matou 25 mil palestinos e feriu 62 mil. Em outubro, Hamas e Israel negociaram cessar-fogo, mas ataques israelenses continuaram. Nenhuma menção aos reféns ou ao fato de que não houve fome e tudo estava bem. Ou que o Hamas saqueou tudo, sabe? Em vez do Hamas, essa organização terrorista que domina nossas manchetes. Na verdade, são os Houthis. Vou dar crédito a eles, pois realmente são um grande problema. Os Houthis, aliados do Irã no Iêmen, ganharam destaque na crise do Oriente Médio por ações militares e diplomáticas. Ataques do grupo a navios e alvos militares no Mar Vermelho e Israel seguem interrompendo rota global, provocando bombardeios de Israel e Estados Unidos da América contra Houthis. Segundo a AACLD, Israel realizou mais de 48 ataques no Iêmen em 2025, incluindo em Od. Depô não aborda a luta dos iemenitas contra os Houthis, nem o fato dos Estados Unidos da América os considerarem um problema. Só falam de Israel porque não conseguem evitar. Mas os Houthis foram um grande problema. Ainda bem que os mísseis deles pararam. E agora, com todo esse movimento de avanço em Somalilândia que estamos entrando, pelo qual eu, pessoalmente, estou muito animada, espero que o tempo dos Houthis esteja chegando ao fim. Ok, Irã. O país certamente dominou muitas manchetes. Em 13 de junho, Israel atacou dezenas de instalações nucleares, militares e de infraestrutura. Sinceramente, a verdade é que o motivo pelo qual eu escolhi esse artigo é porque, ao invés de inventar 1 milhão de maneiras diferentes de escrever um artigo sobre Israel, eles decidiram escrever um artigo sobre 2025 e simplesmente fazer com que todos os títulos fossem sobre Israel, o que foi maravilhoso, da parte deles. Eles poderiam ter escolhido Israel, mas escolheram o Irã e então decidiram colocar dessa forma. No dia 13 de junho, Israel lançou uma série de ataques, atingindo dezenas de locais nucleares, militares e de infraestrutura em todo o Irã, incluindo a principal instalação nuclear do país,
em Natanz. Durante o conflito de 12 dias, Israel atacou bairros residenciais. Em junho de 2022, os Estados Unidos da América também participaram dos ataques. Os ataques causaram grande preocupação internacional. É ridícula a forma como escrevem esses artigos. O Irã é responsável pelos Houthis, pelo Hezbollah, pelo Hamas. Eles quebraram os acordos nucleares repetidas vezes, como era amplamente noticiado. Por isso, receberam muitas sanções. E quando você estiver escrevendo uma matéria sobre o Irã, talvez devesse falar sobre isso, não? Essa matéria inteira está focada em como Israel atacou o Irã. Israel atacou o Irã porque é o problema. Não fala sobre a revolução que está acontecendo no Irã, que está acontecendo agora, que é super importante, o povo tentando derrubar a Revolução Islâmica. Não menciona as 1.500 pessoas executadas, nem nada disso. Só comenta que Israel, causando preocupação geral, atacou o Irã e atingiu bairros residenciais. Não fala sobre todas as outras coisas que aconteceram, é só uma piada. Não menciona os assassinatos em massa bem-sucedidos de representantes do Irã. O chefe Necasbalan estrala, que deveria ser um grande assunto. A Operação B fizeram parecer que Israel atacou o Irã, mesmo com tanta coisa acontecendo. Que absurdo! Jeffrey Epstein, em 2025, a história segue nas manchetes com novos documentos, e-mails e imagens divulgados pela Lei de Transparência dos Arquivos Epstein. Segundo o The New York Times, já foram divulgados mais de 100 mil e 30 mil documentos até agora. Fotos da ilha de Epstein, registros de voos e e-mails. Figuras de destaque divulgadas pelo Comitê de Supervisão da Câmara geraram debate político e atenção mundial. Vamos tentar prever o que dizem depois. No fim de 2025, destacaram-se e-mails, onde Epstein citava Donald Trump e dizia que uma vítima esteve em sua casa. Claro, é isso que eles têm que fazer. Eles não falam sobre todas as outras coisas que aconteceram em torno do caso Jeffrey Epstein e, realmente, Epstein foi definitivamente uma manchete. Eles acertam nisso, mas erram ao focar Donald Trump e essa questão. Kendrick Lamar foi um dos artistas mais comentados, impulsionado pelo sucesso prolongado de Not Like Us nas paradas. Literalmente, quem se importa? Ok, o Louvre. Vocês lembram do assalto? Os diamantes roubados da França no meio da manhã? Isso foi absolutamente maravilhoso. 102 milhões em joias da coroa francesa, de valor inestimável, simplesmente desapareceram nas mãos da Trina. Ainda não sabemos quem está por trás disso. E isso é muito legal. Tá bom, Amy? Acho que esse foi o ano da minha era, pois de muitas formas me tornei mãe, então me ofende dizerem o contrário. Lançamos um programa e estamos realizando muitas coisas novas e empolgantes. Eles escolheram migração porque o tema é muito debatido e, após tanta discussão, agora enxergam a migração como ela realmente é. É uma tomada islâmica, já chega, é hora de acabar com isso, é hora de parar. Precisamos mandar as pessoas de volta. A migração na América, migração e ocupação na Europa. As pessoas estão cansadas disso. Quero dizer, também existe a questão da migração de funcionários de Gaza, de civis de Gaza, por assim dizer, que realmente não foi discutida. E, obviamente, eles dizem que isso é uma coisa terrível. Por quê? Porque a Al Jazeera está por trás de impulsionar o fato de que precisamos de mais migração para que possam promover a islamização. Em 2025, havia 12.241 ogivas nucleares ativas, com vários países ampliando ou modernizando seus arsenais. Mais significativamente, este ano foi marcado por ataques diretos dos Estados Unidos da América e de Israel a instalações nucleares iranianas. Que bom da parte deles terem se lembrado de fazer isso. Eles não falaram sobre o fato de que o Irã basicamente quebrou o acordo nuclear e foram muito públicos sobre isso. Por que eles mencionariam que o Irã é o vilão deles quando podem simplesmente colocar Israel e os Estados Unidos como problema? Vocês estão prontos para o quê? O que eles escolheram? Para a Cisjordânia ocupada. De todos os temas que aconteceram em 2026, ou escolhe a Cisjordânia ocupada. Quero dizer, eles poderiam simplesmente ter escolhido ocupação se quisessem abordar esse tema, mas não, eles tiveram que escolher Cisjordânia ocupada, o que é irritante. Paralelamente, à guerra em andamento de Israel em Gaza, foi lançada a maior ofensiva militar em décadas na Cisjordânia, expandindo assentamentos israelenses ilegais e realizando demolições regulares de casas. Você pode questionar por que a Al Jazeera foca tanto na questão de Israel com Judeia e Samaria, mas isso é decisão deles. Em abril de 2025, a Igreja Católica viveu uma transição histórica com a morte do Papa Francisco e a eleição de um novo pontífice.
Sabemos que esse novo Papa tem sido muito favorável aos gazenses e palestinos. Então não é surpresa que eles estejam comemorando isso por lá. Catar mesmo tendo sido um momento muito importante. O Catar está em fila. Em 2025, o Catar não era apenas um ator diplomático fundamental, mas também um ponto crítico no conflito mais amplo da região. Em setembro, Israel fez um ataque aéreo inédito em Doha, contra líderes do Hamas reunidos para negociar um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos da América, matando um oficial de segurança do Catar, ignorando o avião catariano entregue aos Estados Unidos da América. Não falando sobre o fato de que o Catar financiou a Al Jazeera, ou os protestos, ou todo o resto, ou abrigou a liderança do Hamas. Eles não estão falando sobre isso, só estão falando sobre o fato de que Israel atacou o Catar. Porque, de novo, este é um artigo sobre Israel. Repórteres Sem Fronteiras. As forças de apoio rápido do Sudão foram centrais na devastadora guerra civil do país. Que gentileza da parte deles decidirem lembrar de outra guerra que não tem nada a ver com Israel. Estou muito orgulhosa deles. Sul da Síria. Em dezembro, completou um ano da queda da dinastia Al-Assad, que governou por mais de meio século após a ofensiva rebelde em 8 de dezembro, a guerra de 14 anos, blá, 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 blá. Eles não comentam que o presidente sírio visitou os Estados Unidos da América, algo importante, e que ele já foi da Al-Qaeda. Não são tarifas T. Eles estão indo atrás do Trump de novo. Trump impôs tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos da América. Lá. Tudo bem. A Fundação Tributária estima que as tarifas de Trump representem um aumento médio de impostos de $1.100 por família nos Estados Unidos da América em 2025. Lembre-se, as pessoas consideram a Al Jazeera um canal de notícias comum, e é isso que fazem. Eles estão constantemente atacando Israel e os Estados Unidos, Israel e os Estados Unidos, Israel e os Estados Unidos. Quando literalmente não há motivo para eles estarem fazendo isso em metade desses artigos. Ucrânia, que é para você? Em 2025, a guerra na Ucrânia completou 4 anos com combates intensos. Diplomacia parada e mudança na política dos Estados Unidos da América alteraram o rumo do conflito. No campo de batalha, as forças russas dominavam cerca de 19% da Ucrânia, após avanços lentos e caros durante o ano. Na frente leste, os conflitos representam uma escalada significativa na guerra avançada, incluindo o uso ampliado de armamentos de longo alcance. Surpresa. Acredita que a Revolução Islâmica e a Al Jazeera do Catar querem mostrar que a Rússia está vencendo a guerra porque apoiam seu aliado russo? Claro. Veja Venezuela. Outra política externa marcante do governo Trump foi a situação na Venezuela, onde o mandato de Trump contra os narcoterroristas transformou o Caribe em um novo campo de batalha. Blá. Em 2025, o ano iniciou com um grande incêndio em Palisades, Los Angeles. Vocês lembram disso? Foi uma loucura, destruiu milhares de casas e prédios, segundo Grilla. Ok, tivemos o furacão Melissa e o tufão Ragasa, tantos tufões diferentes. X é para. Xi Jinping defendeu a autonomia estratégica e a dominância regional em 2025 na China. Yoon Suk-yeol. Em dezembro de 2024, a Coreia do Sul entrou em crise política após o presidente decretar lei marcial por agitação e suposta ameaça à segurança nacional. Tinha esquecido disso, vocês lembram? Isso levou ao envio de tropas e prisão de parlamentares da oposição. Um ano depois, ela foi indiciada. Não, ele foi indiciado. Ok. ISES. Falamos sobre isso no início do ano com Zaron Madani. Tantos eventos aconteceram este ano, da China, à Rússia, à Ucrânia, à Venezuela, a Israel e aos Estados Unidos. Irã, Síria, Sudão e Nigéria, que nem foi citada. Lembro vocês, não sei o que eles fizeram. Frem, vocês lembram o que foi? N. Eles podiam ter citado a Nigéria, você pensaria que trataríamos de nuclear, poderiam mencionar Irã e falar sobre guerra nuclear e agitação. E N para Nigéria, para os cristãos executados e assassinados lá. Mas não. Basicamente, a Al Jazeera, como sabemos, é apenas uma ferramenta para falar sobre Israel e América e para destruir as sociedades ocidentais, para nos desmoralizar. Também houve tantas boas notícias este ano, tantos avanços incríveis para a sociedade, tantos eventos empolgantes. A verdade é que 2026 está chegando e será o ano mais incrível. Sinto isso nos meus ossos. Ainda temos muito trabalho. Se você está ouvindo, obrigada, sou muito grata por isso. Esse foi o ano. 2025 foi um caos total, mas trouxe também uma clareza absoluta.
sobre o quanto de trabalho temos pela frente, sobre as coisas que precisamos consertar, sobre as coisas contra as quais precisamos lutar, que não podemos mais simplesmente sentar em silêncio e assistir de fora. Então, se você está aqui com a gente na Resistência, obrigada por fazer parte dessa missão. Todos nós sabemos que não confiamos na Al Jazeera. Nós amamos os países que lutam pelos valores judaico-cristãos e continuaremos a denunciar todos os agentes do mal, vez após vez. Vamos ver este vídeo de novo ano que vem. Já pensaram em 1º de janeiro de 2027, assistindo a este vídeo onde falei dos 82 mil seguidores? Onde vocês acham que estaremos nessa época no ano que vem? Essa é uma ótima pergunta para refletir. Então peguem uma caneta e papel, escrevam algumas das esperanças, aspirações, metas e sonhos. Posso dizer, honestamente, que, em 2025, nunca imaginei que estaríamos onde estamos agora. E espero e rezo para que isso seja de uma forma positiva. Que em 2027 seja igual. Vamos fazer de 2026 o melhor ano. Obrigada pela atenção, Mata.